Boa noite. Eu espero que todos estejam bem. E é uma honra para mim estar aqui de novo. É um lugar onde encontram-se amigos. E é muito bom ir ao encontro de amigos, né? Então, agradeço muito o convite. Muito me honra mesmo estar aqui. E eu fiquei especialmente contente de ver a quantidade de jovens e crianças. Que coisa belíssima, né? Parabéns à casa, aos pais que os trazem, porque, bem, nem preciso falar da importância da educação do ser, né? Não educação apenas para o mundo, né? Mas educação para que a gente consiga viver de uma forma aonde a gente construa dentro de nós alguma coisa realmente para sempre. Alguma coisa que nada e nem ninguém poderá tirar de nós. Não reconheço o investimento mais importante. Bem, se a gente começar a ler o livro Nosso Lar, o livro Nosso Lar, aparentemente, é o livro mais simples do André Luiz. Aparentemente. Mas naquele linguajar suave dele, ele esconde realmente tesouros. E lá no começo, não sei se vou contar uma parte, ele passou um tempo no umbral, bastante debilitado, né, sentindo ainda algumas questões físicas por conta das doenças que ele tinha ao desencarnar. E ele vai para um hospital e começa o tratamento dele. Quando Clarencio, né, um dos ministros ali da cidade, chega para visitá-lo e pergunta assim: tudo bem, André? E o André, todo humano, começa a discorrer suas lamentações, dizendo: tenho sofrido muito, né? Tenho sofrido muito, estou sentindo isso, sentindo aquilo, saudade da família, passei tempos lá, não sei na onde, sofrendo, ninguém me atendia. Bem, desfiou o seu rosário de lamentações. E Clarencio ouviu com muita atenção todas as lamentações de André. Quando André termina, talvez cansado de lamentar, Clarencio diz assim: André, aqui, a dor para nós é possibilidade de enriquecimento da alma. Isso basta o livro, talvez, querendo nos dizer uma outra forma de ver a dor, tão natural aqui entre nós no plano encarnado, e também lá em muitas situações. Dor para nós, ou seja, dor para aqueles que talvez enxerguem um pouco melhor as coisas, é possibilidade de enriquecimento da alma. E talvez isso seja um convite para a gente pensar como é que a gente está enxergando os nossos momentos difíceis. Está sendo para nós uma possibilidade de enriquecimento da alma? Ou a gente está simplesmente, como sempre fizemos, como todo mundo faz, rotulando como sendo uma tragédia, um problema, algo que eu não quero na minha vida? Quando a gente lê a doutrina, e especificamente as questões do Cristo, né, no Evangelho, em tantas outras obras fantásticas que nós temos, a gente recebe um conjunto de instruções que eu acho que nós estamos cientes delas, ok? Nós já sabemos o que temos que fazer. Mas não sei se com vocês, a minha dificuldade é saber como fazer. Né? Como eu pego o conceito, como eu pego a teoria que está lá no Evangelho e traduzo para a minha vida cotidiana. Como eu traduzo para o meu problema, para a minha
dificuldade, para o meu desafio. E isso me parece, pelo menos falo por mim, é onde mora uma grande dificuldade. Não sei se com vocês. E na ideia exatamente da gente tentar descobrir o como, eu trago essa proposta para vocês de perguntar o que te perturba. Sem entrar em detalhes pessoais, eu pergunto se alguém gostaria de compartilhar conosco o que perturba o teu coração hoje, ou agora, nesse tempo. Não para que eu fale em nome da doutrina, porque evidentemente não estou habilitado para isso, nem sei se alguém está, né? Mas para que eu diga, conte como eu vejo a situação e como poderia ser um encaminhamento. Para quê? Para que todos nós reflitamos sobre a questão e tomemos nossas decisões. Mas a ideia é tentar trazer para o dia a dia como é, o que, como a gente poderia agir. Então, oi. Desigualdade social. Isso angustia o seu coração? As diferenças sociais. Muito bem. Ok. Para onde está caminhando a nossa humanidade? Tá ótimo. Então eu vou responder primeiro ela e depois o senhor. E eu acho que vai ter mais. Kardec nos diz que as desigualdades sociais nascem da dificuldade que nós temos em sermos fraternos uns com os outros. Porque alguns acumulam além do que necessitam. Tem uma mensagem de Emmanuel que nos diz que muitos de nós temos para alimentar muitas famílias, né? Exatamente porque a gente não enxerga direito o outro e só assim enxerga as desigualdades sociais se acentuam. Kardec nos diz também que as desigualdades sempre existirão. Por quê? Porque nós somos desiguais. Nós temos aptidões diferentes uns dos outros, mas o essencial nunca deveria faltar ao outro. Porque há recursos para todos nesse mundo tão abundante. Mas o mais importante não é exatamente essa visão que Kardec nos traz, mas é a gente descobrir exatamente por que isso me perturba. Porque veja, o que é a dor, além da possibilidade de enriquecimento? E por que possibilidade de enriquecimento? A dor, e aí eu estou falando de todas, ela está nos indicando que existe algum ponto dentro de nós que não está bem. Toda dor é assim. Uma dor no físico está indicando que, olha, alguma coisa não está em harmonia. Alguma coisa não está em equilíbrio. E por isso dói o dedo, dói a cabeça, dói o dente. Na questão moral, na questão do nosso ser, do coração, é a mesma coisa. A dor está longe de ser um castigo. Longe. E certamente não é. Ela é apenas um indicador de que algo não está bem num determinado ponto. E o nosso desafio é buscar essa resposta no lugar onde ele está, que é dentro de mim. Nunca, quando eu faço essa pergunta, por que sofro? Nunca pode haver na resposta outra pessoa a não ser apenas você. Não vale a gente falar que sofro porque o outro, porque o tempo, porque o mundo. Não vale. Porque meu corpo. Não vale. Porque nós nunca encontraremos uma resposta verdadeira nesse tipo de resposta. No meu entendimento, a resposta sempre começa com eu. Então, eu acho que o ponto importante na sua pergunta é: por que me angustia? O que eu não aceito desta situação que o Pai permite que ocorra? Tá certo? Não permite? Tanto que ocorre. Por que o Pai permite? Por que eu não
concordo, aceito que a situação esteja assim. O quanto não aceito esta realidade, que precisa e será alterada com o progresso de todos nós, ou com a nossa maioria. Mas por que eu sofro por isso? Essa é a grande pergunta que eu não consigo responder. Tá bom? Então, fica essa questão. Para que essa angústia termine, essa resposta é a solução e é o remédio. Porque essa resposta, inclusive, como todas, ela vai indicar o lugar dentro da gente que pode ser avançado, que pode ser melhorado e que nessa melhora nos trará paz. Ok? Obrigado. O senhor me perguntou para onde iremos? Para onde caminha a humanidade? Caminha para um ótimo lugar. Sim. Mas o senhor pergunta em termos de sociais, ou em termos da sociedade, da humanidade, ou de cada um? Da humanidade no geral. Tá. A sua preocupação é o estado da nossa sociedade. Sim. Às vezes eu olho para a nossa sociedade, para a nossa humanidade, e eu me lembro do chiqueirinho. Do chiqueirinho. Lembra? As mães criavam a gente, colocavam no chiqueirinho, quando a gente era criança. Os novos não sabem o que é isso, depois eu mando uma foto. Se é que tem, né? Foto disso. Em casa era chiqueirinho, né? Eu vou contar para os novos, tá? É um quadradinho de 1 por 1, né? Uma cerquinha de 1 por 1, cheio de almofadas, um colchãozinho, que você coloca a criança ali e deixa ela lá, porque ela não vai sair de lá mesmo. Está presa ali. Enquanto isso, você vai fazer o que você tem que fazer na casa. Era bom, hein? Era bom. Ali dentro do chiqueirinho, a gente podia fazer o que a gente quisesse. Certo? Podia brincar, podia rolar. Por quê? Porque ali dentro nenhuma criança iria se machucar. E aí, o adulto podia trabalhar, fazer o que tinha que fazer. Eu penso que o Pai age conosco assim também. Aí vocês podem bagunçar à vontade, mas só dentro dos limites que eu estabelecer. O Pai é tão supremo, alguns o chamam de a ordem, porque ele é ordem, ele é harmonia suprema. E ele é uma ordem tão perfeita que admite focos de desordem dentro dele. Entende? Então, é muito importante que ele nos dê essa liberdade para que a gente experimente o que é bom e o que não é. Lá no chiqueirinho, a gente experimentava como que a gente ia brincar, se a gente ia pular, se a gente ia cair, se a gente ia se jogar. E a gente aprendia que depende da forma como a gente se jogasse, doía a perna, o pé, e aí a gente não fazia mais. O processo de aprendizado de todos nós passa necessariamente por avaliarmos o que dói e o que não dói. A dor também tem essa função educativa, para que a gente escolha, aprenda a escolher. Nós, gente, somos os herdeiros de tudo. Filhos do Pai, herdeiros de tudo. Mas para que a gente tome posse dessa herança, nós precisamos estar suficientemente maduros. Para isso, a gente precisa crescer. E para crescer, a gente precisa viver. E precisa ter um espaço de liberdade. Nós estamos, como sempre, como cada vez mais estamos tendo, mais espaço de liberdade. Hoje, se a gente pensar, nós podemos fazer quase tudo. As tradições desmoronaram. As religiões instituídas enfraqueceram-se, né? Estamos cada vez mais... qual é a palavra? Despolitizados. Com livre-arbítrio exacerbado. Nós estamos, assim... mas nós estamos mais liberais, né? A sociedade está permitindo cada vez mais coisas. Cada um
pode ser o que quiser, da forma que quiser, e os limites estão diminuindo, ok? Talvez esbarrando nos limites da lei humana. Mas sempre elas vão esbarrar no limite da lei divina. E quando a lei divina diz, chega, tudo para. E eu digo isso para que a gente confie. Não podemos imaginar que tudo não esteja no controle do Pai. Não cai uma folha sem que Ele queira. Então, repito o que eu disse. Tudo está dentro dos limites da lei divina. Nada passou dos limites do cercadinho. Nada. Não cai um fio. Todos, até os fios de cabelo estão contados. Olha o nível de controle, entre aspas, né? de conhecimento que as leis do Pai têm sobre tudo. Isso pode, e talvez deva, nos trazer imensa tranquilidade. Para onde vamos parar? Nós vamos sempre progredir. Sempre. Vamos sofrer no meio do caminho? Sem dúvida. Sem dúvida. Para que a gente aprenda que o fogo queima. E quando a gente cai do alto, às vezes a gente quebra o pé. É preciso esse aprendizado. Então, acalme o coração. E façamos a nossa parte. Porque quando a gente terminar esse período, o período dessa encarnação, ninguém do outro lado, a nossa consciência, não vai nos perguntar, mas e essa sociedade? E fulano? Fulano é fulano. A sociedade é a sociedade. Vão nos perguntar, o que você fez com você? No que você se tornou? Do ponto que você saiu ao nascer, ao ponto ao desencarnar, quantos passos para frente, para a construção do eterno dentro de você foram dados? Sim. Essa é a pergunta. Mudando a forma de dizer, você aprendeu algo? Aprendeu? Ótimo. Não vão perguntar dos outros. Que bom, né? Não é bom? Inclusive essa pergunta, o que eu fiz, o que eu estou fazendo comigo, deve ser feita hoje. Não precisa esperar desencarnar. E voltando ao começo do livro do André Luiz, O Nosso Lar, no prefácio ele já adianta o que nós vamos encontrar no livro. Ele diz assim: a grande surpresa que eu tive ao desencarnar é que eu me encontrei comigo, com a minha consciência. E essa consciência perguntará o que você fez com você. Porque é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos algo na direção do eterno. Acalmemos o nosso coração, o mundo está em ótimas mãos. E nós não vamos sair do chiqueirinho. A hora que ele fala, chega, acabou. Não. A cada dia o seu trabalho, disse Jesus, né? O futuro? O futuro sempre é de progresso, gente. Sempre é de progresso. Nós nunca vamos para trás. Acalmemos o nosso coração e façamos a nossa parte. Então, esse acalmar não é totalmente, não é ficar deitado no sofá, né? Vamos em frente. O que mais perturba o coração? Eu peço para não entrar em detalhes pessoais, não citar nomes. As injustiças, e principalmente o brasileiro, que quer levar vantagem, tipo lei de Gerson, furar a fila de supermercado, do banco, não respeitar os mais idosos, e sempre querer levar vantagem. Então a injustiça está sempre presente no coração de determinados brasileiros. Sim, é assim que é. Mas tem que mudar. Quem tem que mudar? Cada um de nós. E ótima resposta. Ótima resposta. Principalmente aqueles que ainda têm isso em mente. Por que será que eles não conseguem? Porque tem uma barreira que eles não conseguem ver o futuro de si próprio e dentro de si. Sim. E a gente compreende isso.
Mas a gente se revolta, porque a gente tem que defender aquele que está sendo prejudicado. Seja um idoso, seja uma criança, aqueles jovens que jogam papel na rua, que sujam, e que não tem berço, não tem educação. A culpa é dos pais, que não veem isso. Muito bem, muito bem. Eu vou voltar na questão. A riqueza da sua pergunta, que ela é muito rica, e eu vou falar um pouco mais sobre ela, a primeira grande questão da riqueza dela é a gente descobrir por que nos revolta. Porque não houve época na humanidade que não houve justiça. Não houve. Em todas as épocas da humanidade, dia após dia, houve injustiça. Mas, segundo a lei, cada um só tem o que precisa. Certo? Jesus declara: cada um terá segundo as suas obras. E a obra é o que faz, o que pensa e o que sente. Então, talvez a gente possa concluir que existe de fato injustos, que são as pessoas que ferem, que matam, que roubam, que traem. Esses seguramente podemos chamar de injustos, ok? Mas talvez a gente não possa dizer que haja injustiças. Porque é justo, é correto a gente pensar que algo acontece comigo sem que deveria acontecer. Muito será dado e muito será cobrado. Sem dúvida, por isso que eu digo, há os injustos, aqueles que, tendo recebido muito, não deram, não retribuíram à comunidade ou a si mesmo o que receberam. Estes são os injustos. Mas quem não recebeu, quem foi ferido, quem foi roubado, atacado, sim, foi injustiçado? Não posso pensar que sim. Porque senão eu não estaria considerando que cada um somente tem segundo as suas obras. Não é possível que eu pense que a lei permita que alguém me fira, que alguém me roube, que alguém me traia, sem que eu precise viver essa situação. Para quê? Para enriquecer a minha alma, como diz Clarencio. Se alguém me feriu e isso doeu em mim, e ainda dói, e um dia não doerá, quando eu aprender, se dói é porque eu preciso estar naquele processo para enriquecer a minha alma. Ah, mas o outro foi injusto? Foi. E eu fui injustiçado? Não. Olha só que interessante. Olha que interessante. Então, insisto, os injustos existem, que somos todos nós, que erramos uns com os outros. E erramos porque não aprendemos ainda. Mas não há injustiça quando cada um de nós é ferido. É correto pensar, foi injusto comigo, mas o problema não é ele comigo, é com ele e com Deus. Sem dúvida, se eu firo você, esse é o meu problema, não é o seu. Por isso que Jesus insinua, ele não diz, felizes os que sofrem. Porque é muito melhor sofrer do que fazer sofrer. Os grandes infelizes são os que fazem sofrer. Porque eles ferem a lei. E a lei retorna matematicamente. Porque cada um terá sempre segundo o que plantou. E não podemos pensar, inclusive, para que a gente viva seguro na vida. Nada que eu não precise acontecerá comigo. É muito importante que a gente internalize isso na forma de ver a vida. Se eu sair daqui e quebrar o pé na descida, o correto é que eu agradeça. O correto é que eu diga, bem, eu preciso disso. Porque senão não aconteceria. A lei não permitiria. E da mesma forma, pensando do outro lado, a lei me protege.
Se eu não tiver que aprender algo, porque já aprendi, não vai acontecer comigo algo relacionado àquele aprendizado. Porque eu não preciso. Porque aí sim nós consideraríamos Deus e suas leis injustas. Então, nós precisamos não olhar o mundo e as coisas do mundo com os olhos do mundo. Essa é a grande questão. Lembra? Há uma boa nova, uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. Gente, olha a boa notícia. Ninguém aqui vai sofrer o que não precisa. A boa notícia é que todo mundo aqui é capaz de aprender o que precisa ser aprendido. A boa notícia é que nós estamos sendo cuidados a cada instante da nossa vida pelo amor supremo que nos considera, porque somos filhos. Essa é a boa notícia. Nós somos capazes de aprender o que não sabemos. Somos amados e somos cuidados. Essa é a boa notícia. Não precisamos viver com tantos medos. E parte do aprendizado é que a gente aprenda a fazer aquelas escolhas que vão construir dentro de nós a paz que nos falta. E que é bobagem, é imaturidade nós construirmos coisas fora de nós, porque essas nós perderemos. Obrigatoriamente. Porque não são nossas. O que é nosso, gente? Aliás, tudo que a gente pode perder não é nosso. Nós que temos tanto medo de perder tanto, não é? Para pensar, o que eu posso perder não é meu. E o que é meu? O que ninguém, nem a vida, poderá te tirar. Por isso que Jesus é enfático em diz, que tal a gente trabalhar para ter aquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói? Querendo dizer, aquilo que não vai dissolver-se na nossa frente. Como são as coisas do mundo, porque nós vamos perder até o corpo, que a gente diz que é nosso e não é. Mas o que é que nós não, o que não pode ser tirado de nós? Tudo que eu construir dentro de mim. Eu penso que ali dentro de nós nem Deus mexe. É como se Ele tivesse nos criado e falado assim, esse lugar dentro de você é seu. É sua responsabilidade. Exato. É o seu lar. Você vai construir onde você vai morar. E Ele não interfere. Ele interfere do lado de fora, no contexto, nos dando todas as condições para que a gente construa o que é o melhor para nós. Mas essa decisão é particular. E ali ninguém mexe. Então, acalme o coração, acalmemos o nosso coração. É claro que eu não estou dizendo para a gente ser indiferente às dores do outro. E essa revolta em relação às injustiças do mundo é muito positiva se ela não nos fizer sofrer. A gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar. Não pode. Porque senão a gente normaliza tudo e a criança passando fome é tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Que bom que a gente se dói quando a gente vê alguém sofrendo. Porque isso está nos mostrando que nós estamos avançando no carinho, na preocupação com o outro. Estamos saindo de nós, vencendo o nosso egoísmo que nos fecha em nós mesmos. Estamos saindo da ostra. Mas, como tudo precisa de equilíbrio, é importante que essa indignação não vire revolta, porque aí nós adoecemos.
aí nós sofremos. Essa indignação há de ser uma alavanca que nos mobilize a fazer, dentro do nosso âmbito de ação e das nossas possibilidades, as modificações no mundo, através da minha forma de ser. Porque cada um de nós está numa posição na sociedade não por à toa. Os nossos políticos, as nossas autoridades, cada um de nós, dentro do país, do estado, da cidade, do bairro e da casa em que moramos, estamos ali também por um plano. Não há acaso, em parte alguma. Ah, mas eu só posso. Faça no lugar que você pode. Isso é tudo o que nos será cobrado. Porque senão seria injusto. Porque eu não posso mudar o país inteiro. E não precisa. Ninguém está te cobrando isso. Aonde eu estou? É isso que a gente precisa. E isso é a transformação que se verá. Porque não sei se vocês percebem, existem instituições que têm o objetivo de criação, um estatuto, um regimento, exemplar e perfeito. E mesmo assim há corrupção. Por quê? Porque dentro de lá existem nós. Nós estamos lá. Corruptos. Imaturos. Injustos. Egoístas e orgulhosos. Somos nós. E está tudo bem. É o nível que nós temos. Então, não adianta... E eu não estou dizendo que não é útil que a gente imagine instituições perfeitas. É justo porque a gente já sabe aonde está a perfeição. É muito legal, muito interessante que a gente construa no ideal, no conceito, instituições nobilíssimas. Mas nós não devemos nos espantar em considerar que quando a gente chega na instituição, a gente a corrompe. Por quê? Porque no meu dia a dia eu não sei viver com perfeição. Não aprendi ainda, mas estou aprendendo, estamos aprendendo. Então, eu furo a fila aqui, eu dou um jeitinho ali, eu faço um acordo privilegiando-me aqui, ali. Nós agimos assim. É assim que a gente sabe viver até hoje. E a vida está nos convidando permanentemente a agirmos diferentemente. Com ética, com uma moral cristã, nem sempre privilegiando os interesses particulares. E muitas vezes, essa é a lição, diminuindo os próprios interesses e aumentando o da coletividade. Aprendendo a amar o outro, a se preocupar com o outro. Então a indignação é extremamente importante, porque senão a gente fecha os olhos e fica cego. E fica indiferente. E não é esse o caminho. Eu falo isso porque a gente adora os extremos, né? Ou a gente se revolta ou a gente fica indiferente. Não, nenhum dos dois é bom. É o caminho do meio. Eu me importo, eu me preocupo e às vezes eu choro. E às vezes eu sofro por alguém. E essa indignação me move, cria motivos dentro de mim para que eu me sacrifique, compreendendo e faça algo diferente. Alguém disse, eu sou a modificação que eu quero no mundo. Porque esse é o meu âmbito de trabalho. O outro é o outro. E como diz a música, e só. Ok? Cuida do coração para que ele fique indignado e não revoltado. E certamente nós faremos muito. É que um completa o outro, né? O indignado com o revoltado. Não. Não completa não. Não completa não. O revoltado, muitas vezes, e aí eu falo, não estou falando do senhor... O revoltado sofre mais. Sofre. E muitas vezes o revoltado, ele gasta energia que poderia estar transformando o mundo, o seu mundo, revoltando-se. Por isso que eu falei, que eles caminham... Sim, não. De revoltado, não, de indignado para revoltado é um pulinho. Sim. Né? E por isso que, olha só como a vida é muito sábia, né? Que bom que eu estou revoltado, porque eu posso aprender a só ficar indignado.
Porque aquele que é indiferente à dor do outro tem um caminho muito mais longo para percorrer para conseguir ficar indignado. Entende? Então, felizes os revoltados, mas, para que fique feliz mesmo, né, vamos ficar apenas indignados, focando as nossas energias no meu trabalho, na minha missão, no lugar onde eu estou. Porque não tenhamos dúvida, como disse um outro grande pensador, médico, Prêmio Nobel da Paz, no meio do século passado, o exemplo não é a melhor opção de educar o outro, é a única. Olha a força do exemplo. E quem é que dá exemplo? Aquele que faz, não é aquele que fala. Vamos fazer. Ah, mas eu não sei muito. Faça o que sabe. O que consegue. É suficiente. Ok? Nada mais que isso. Oi. Eu ouvi uma vez uma fala, uma pessoa que falava assim, quando a outra pessoa, ela está ali, seja para te agredir de alguma forma, ou te ferir, às vezes intencionalmente ou não, cabe a você receber aquilo ou não. Aquilo está prejudicando ela, porque quem está naquela agressão, seja da forma que for, é ela. Agora você vai receber aquilo? Beleza. É isso que você pensa, é isso que você, sua opinião, mas eu posso não receber. E fazer a minha parte, cuidar do meu eu, daquilo que eu sinto, daquilo que está dentro do meu coração. Para que todos ouçam, se alguém não ouviu, o que o outro faz pode me atingir ou não, conforme a minha escolha. É isso? Sou eu que escolho. E aí, o nosso desafio é, por que esta ação do outro doeu em mim? E aí eu volto no começo. A resposta a essa pergunta só pode ter eu. Não pode ter o outro. Não, eu não estou sofrendo porque o outro fez isso. Não é verdade. Não é verdade o que está acontecendo. Eu estou sofrendo porque eu não compreendo o que o outro fez. Não, minto. Eu não compreendo o que está acontecendo em mim. A vida permite que o outro faça aquilo a vida não permite que ele faça tudo, porque eu só vou receber o que eu preciso. A vida permite que o outro faça aquilo para indicar para mim que lugar é o meu trabalho, em que ponto dentro de mim que eu desconheço que precisa ser melhorado, sofrer aprendizado. Por mim. Por isso que a dor é a possibilidade de enriquecimento da alma, como diz Clarencio. Ah, mas e o outro errou? Sim, errou. E ele vai se ver com a vida. Isso não é meu problema. Não é meu problema. Ah, mas ele está fazendo alguém sofrer. Isso não é o meu problema. Ah, mas ele está fazendo sofrer alguém que eu amo. Isso também não é o meu problema. A não ser que seja um indefeso. Ok? Mas se for um adulto, o adulto não sabe lidar com a situação? Porque ele também não está sendo impactado pela ação de uma pessoa sem razão. Será que quando a gente considera alguém um coitado, ai, coitado da pessoa que está sofrendo isso de tal pessoa, será que, da mesma forma que essa pessoa também não está numa possibilidade de enriquecer a própria alma, aprendendo o que não sabe? Sim, gente. De novo, eu não estou defendendo aqui a indiferença. Vamos apoiar um e outro. Isso que eu estou falando não implica em concordarmos com o que a pessoa está fazendo. Pelo contrário, nós precisamos enxergar, a pessoa está errando. Eu preciso saber disso. Mas qual deve ser a minha resposta, o meu comportamento, a minha compreensão, que de verdade ajude a ambos? Qual deve ser? Esse é o nosso desafio nas nossas relações. O que eu devo fazer
para que eu ajude a ambos. E para isso eu preciso descobrir o que é ajudar. Certo, César? Quando eu sei que estou ajudando alguém? Quando? Porque muitas vezes eu penso que ao fazer pela pessoa eu estou ajudando. Ao me colocar como anteparo eu estou ajudando. Será? Não sei. Esse é o nosso desafio. De descobrir o que eu devo fazer naquela situação. Um belo desafio, né? Para isso, para conseguir, aí vamos ao como, nós precisamos perceber o que eu estou sentindo naquela situação. Porque esse é o meu problema. Por que que eu estou sofrendo porque alguém que amo está sofrendo? O que o meu sentimento está falando de mim? O que eu preciso aprender com isso? Para que eu me comporte de forma a de verdade estar agregando. Ou eu estou contra a pessoa e declarando para a pessoa apenas para que me considere uma boa pessoa. Ou eu estou agindo assim para que me amem, para que me aceitem, etc, etc, etc. De fato, eu estou querendo ajudar essa pessoa ou eu estou tentando resolver as minhas carências, as minhas fragilidades? É isso que está em jogo, normalmente. Esse é um assunto vasto, mas eu insisto. A resposta sempre começa com eu e não tem mais ninguém nela. É o que eu não estou enxergando, o que eu preciso ver. Que prisão que eu vivo de crenças que eu preciso sair para, de fato, agregar nessa situação. E vejam, parece impossível de resolver, né? E eu preciso afirmar, nós temos 100% de condições de aprender isso que nós não sabemos, nem começar a resolver. Mas o que nos falta? Primeiro, enxergar que a dor é um problema meu. Ela está indicando uma fragilidade que eu preciso amadurecer e fortalecer. E que eu tenho que me esforçar, e aí vem a nossa dificuldade, para aprender. Alguém aprende algo sem esforço? Não? Pois nesse ponto, nada muda. Eu preciso. Eu me dedico a aprender sobre mim? Onde? Quando? Com que frequência? Ou eu vou apenas vivendo e vendo o que acontece? Nós estamos, de fato, cuidando da gente para que a gente melhore? Ou a gente está preferindo melhorar a trancos e barrancos? Aonde eu invisto o meu tempo diário? É para as coisas do mundo? Ou só para as coisas do mundo? Porque há sempre o equilíbrio. Ou nada para as coisas que vão construir dentro de mim o que eu não tenho, que é a paz. Porque, na verdade, você quer que o outro melhore, o outro seja melhor. E veja, é assim, de fato a gente quer que o outro melhore. E se o outro melhorar, nós ficaremos para trás. Porque ele melhorará e eu não. Não é uma boa estratégia essa. Porque assim, o outro melhorando não vai melhorar a minha vida. Olhem bem, hein, gente. A outra vai parar de me atrapalhar. Não é o outro que te atrapalha. É tudo que está imperfeito dentro de mim. É isso que me atrapalha. Não é o outro que tem que deixar de ser chato. Sou eu que tenho que compreender por que eu sinto isso. E resolvendo isso, ninguém mais é chato. Ninguém. A solução está em nós. Alguém levantou a mão lá no fundo. Também não sou. Jesus foi em cima do muro? Ótimo. Não. Eu não estou dizendo pra gente que a gente será como ele hoje. Não vamos. Um dia.
Mas não se esqueça, ele é modelo e guia. Então é assim, o que eu posso aprender dentro da minha capacidade com esse modelo e guia? Para qual direção eu vou? Porque nós nos perdemos porque escolhemos direções erradas. Não é a velocidade. Eu vou devagar, o outro vai rápido. Isso não importa. O que importa é em que direção eu estou indo. Estou indo na direção do Cristo? Excelente. Leve o tempo que for. Nós temos tempo. Então, estou longe, eu agradeço a sua pergunta, estou longe de pregar a passividade. Aliás, a ideia do Cristo é pregar uma outra atividade. Uma atividade muito mais profunda e complexa. Porque envolve que eu aprenda algo antes. Porque qual é a forma como a gente resolve as coisas do nosso jeito? Batendo e ferindo. Ponto. Isso a gente sabe fazer. Sem dúvida. E ainda para mostrar para todo mundo que eu estou certo. Bateu, levou. Bateu, levou. E veja, eu não estou fazendo uma crítica e a gente nem deve se autocriticar por isso. Porque isso nós aprendemos lá com os animais. Os animais bateu, levou. E é justo que seja assim. Lá. Como nós saímos de lá esses dias, faz umas horas, é o que a gente sabe fazer. Por isso que está tudo certo. Está tudo certo. Agora, nós temos uma condição um pouquinho melhor, que é nós estamos aprendendo a pensar. Aprendendo a estar lúcido. E aí eu olho para mim e eu me analiso. Nossa, Edgar, você gritou ontem. Parece que isso não é bom. Não me fez bem. Por que isso não é bom? Porque que Deus falou? Não. Não é por isso que não é bom. Porque o mundo não gosta. Não, não é por isso que não é bom. Porque isso é problema do mundo. Não é bom porque eu sofri. Porque não me fez bem. Porque me doeu. E é melhor ainda quando a minha consciência se sente ferida. Aí é ótimo. É por isso que não é bom. Porque eu senti algo desconfortável. Então, o que eu devo fazer diante de uma situação assim? Se eu agir como como eu sempre ajo, eu já sei o resultado. O resultado é desunião. O resultado não é amor. E não é paz a ninguém. O que eu devo fazer? Eu devo agir diferente, com uma outra lógica, a lógica do Cristo. Que não é uma lógica passiva. Aliás, é uma lógica extremamente bem posicionada. E é uma lógica que faz o que a gente não sabe fazer, que é se posicionar e pagar a conta. Jesus pagou a conta e saiu daqui feliz. Nós não conseguimos arranhar a sua paz, porque era dele. E quando ele disse sim, era sim. Quando ele disse não, era não. Isso nós não sabemos fazer. Porque a gente diz sim quando é conveniente e não também. A gente faz um cálculo frente aos nossos interesses. Nós somos aqueles, e é evidente que eu me incluo nisso, que aceitamos elogios imerecidos e não aceitamos críticas justíssimas. Olha o começo da nossa dificuldade, da nossa fragilidade. E então, quando a gente vai se posicionar diante do erro do outro, nós estamos completamente comprometidos. E muitas vezes nos calamos para que não nos critiquem também, certo? Não vou falar nada porque eu caio no mesmo buraco. Olha como a gente cuida de nós do pior jeito. Então, a pessoa que tem a lógica do Cristo, que está caminhando, ela vai entrar num terreno onde o comportamento é outro e não é passivo, aonde ele diz, você está errado, não é assim que se age. Mas eu continuo a te compreender. E eu não estou retirando o meu amor, o meu apreço por você. Mas está errado. E daqui não passa. Quando é só comigo, daqui não passa. Eu não aceito que se haja assim. Em paz. Tem que se falar isso. Compreendendo o outro. Sem raiva do outro. E é isso que a gente não sabe fazer. Mas é isso que nos trará paz.
Por isso que assim, eu gosto de lembrar, você sofreu com alguém? Vai para casa, se arruma internamente, depois você vai lá com a pessoa. Mas tem que se arrumar antes. Não, eu vou falar para a pessoa para ela saber que errou. Isso é verdadeiro? Ou você só quer mostrar que a outra pessoa está errada? Então, olha o nível de honestidade que a gente pode e precisa ter conosco para ter paz. Então, é esse universo, não é a passividade. E eu não vejo outro caminho a não ser o caminho da gente se conhecer a si mesmo. Porque quando eu compreender o que acontece dentro de mim, nessas questões complexas, eu vou automaticamente compreender o outro. E aí, eu paro de sofrer com o que o outro faz, porque eu compreendo o tamanho da fragilidade do outro. E é muito interessante que lá no livro Boa Nova, Jesus nos dá uma dica que pena que não está no Evangelho. Para que o mundo saiba, mas o mundo saberá um dia. Está lá depois da ceia, onde Jesus conta o que vai acontecer com ele. Pedro se indigna. Pedro não aceita. E diz que não permitiria que aquilo acontecesse com ele. E Jesus o repreende. E Pedro diz que faria tudo pelo Cristo. E lá no Boa Nova, Jesus disse a ele: hoje você me negará. Hoje. Pedro ficou mais indignado ainda e disse: pelo Senhor eu morreria. E Jesus, que o conhecia, e conhecia o amor dele, mas conhecia até que ponto era esse amor, e até que ponto eram as suas condições, disse assim, e isso vale para nós, é isso que eu lamento não estar no Evangelho. Ah, Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Essa compreensão do Cristo fez com que o Cristo não se magoasse com Pedro. Você me negará hoje 3 vezes. Não porque você não me ama, mas porque você é frágil ainda. Somos crianças, nós não sabemos o que estamos fazendo, lembram? Quando a gente estiver bem, compreendendo as nossas fragilidades e a nossa dinâmica de funcionamento, como é que nós sentimos, por que sentimos, por que agimos como agimos, quando a gente olhar para o nosso orgulho de frente, sem sentir vergonha, porque ele está ali, porque ele está com ou sem vergonha do mesmo jeito, quando a gente olhar para ele e ver, estou assim, esse é o tamanho da minha maturidade. E imaturidade não é um defeito. Faz parte do processo. A fruta verde não é defeituosa, ela apenas está no processo de amadurecimento. Como nós. Então, abandonar esse orgulho que nos faz sofrer tanto. Essa ideia de perfeição só para mostrar para o outro. Só para que a gente se ache importante. Nós somos importantes. Ponto final. A gente só precisa saber disso. Só mais um detalhe. Quando a gente fizer isso, nós compreenderemos com mais facilidade o outro e não sofreremos mais pelos atos do outro. Então, isso é muito importante. Pois não. Quem levantou a mão? Oi. Te perturba? Muita coisa me perturba. É justo, nós falamos. É justo. Olha, mostrando a minha imaturidade, eu me perturbo quando eu sinto algumas coisas que eu sentia desde 30 anos atrás. E eu me falo assim, puxa, eu ainda sinto isso. Isso me perturba. Mas felizmente, eu posso admitir que está me perturbando cada vez menos. Porque o processo de autoaceitação, ele também é um processo. Não é assim, você aperta um botão, tudo bem, está tudo certo. Não. É como se fosse uma montanha que a gente vai desgastando pá a pá para que ela desapareça, sabe?
E a gente precisa, e aí evidentemente eu me incluo, ficar tranquilo com o processo, sabe? Puxa, parece que eu estou amadurecendo tão lentamente. E eu mesmo disse aqui que a velocidade não importa. O que importa é a direção. Por isso, eu vou encerrar. É muito importante. Nada do que Jesus disse pode ser desprezado, nem uma vírgula. E ele disse assim aos pecadores: vai e não peques mais, certo? A gente só presta atenção no final da frase. Mas, em primeiro lugar, e geralmente o primeiro lugar é o mais importante, ele disse: vai. Não vamos desprezar esse conselho. Vai. Porque esse ir, esse jamais parar, não estou dizendo que a gente não deve parar muitas vezes, estacionar para ganhar fôlego, não estou dizendo isso, mas nunca perder o ímpeto de prosseguir, a motivação de prosseguir. O ir, obrigatoriamente na direção certa, nos levará aonde a gente precisa ir. Aqueles que param, aqueles de nós que paramos, esses sofrem muito. Porque o que vai ter que acontecer dentro dos que param será a dor para que voltemos a caminhar. Então não paremos jamais. É lento, não é como eu gostaria. Acerene o coração e prossiga. Essa é uma das minhas lutas. Mas, felizmente, eu posso dizer que é uma luta onde eu vejo algum progresso. Isso me basta. Tem me bastado. Obrigado pela pergunta. Gente, eu agradeço muito o enriquecimento que vocês deram, porque meu grande interesse é falar das coisas do dia a dia, daquelas coisas que nós temos dificuldade agora, e vocês me deram a oportunidade de refletir sobre isso. Eu só faço a última ressalva. Tudo que eu disse precisa ser criticado pela lógica, pelo bom senso e pelo que vocês sabem. Não engulam sem mastigar o que foi dito. É só o que eu peço. Muito obrigado.